Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é a guerra no trânsito. Agradeço a Deus pela oportunidade da realização desse trabalho e agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal. A guerra no trânsito. Estranho esse título, mas na realidade a guerra não é aquela somente em que existem canhões, em que existem explosões, destruição. Existe a guerra no trânsito. Se perguntássemos às pessoas se apreciam as guerras, certamente nos responderiam que abominam uma guerra. No entanto, se não houvesse gente dispostas, as guerras fatalmente não se realizariam. Prova evidente disso são as guerras que existem no trânsito, que tantas e tantas vítimas têm feito no mundo inteiro, principalmente nos países ainda mais empobrecidos moralmente. São pais e mães de família que sob a aparente proteção de um veículo, sentem-se invencíveis e fazem do automóvel um tanque de guerra. Isso nos faz lembrar uma passagem narrada nesses comentários que a gente observa nas redes sociais. Um motorista desses que estão sempre apressados dirigia o seu carro agressivamente e insultava todos que estavam à sua frente. Coisa infelizmente muito comum nos dias atuais. Esse motorista agia como se todos tivessem a obrigação de ceder a passagem. O filho, de 6 anos, que estava sentado no banco de trás, ouvindo o pai dizer a um que tirasse a carroça da sua frente e a outro perguntar se estava dormindo no volante, que devia parar de usar o celular enquanto dirigia, entre outros xingamentos ao longo do lugar em que eles estavam trafegando. E a criança perguntou: pai, por que é que você permite que as pessoas trafeguem pela sua rua? O pai teve um choque, diminuiu a velocidade e começou a refletir no que acabara de ouvir da boca de uma criança, fruto da observação do seu comportamento agressivo, que parecia mesmo que ele fosse o dono da rua, exigindo que todos saíssem da sua frente. Ele então deu-se conta de que realmente estava agindo como se fosse o dono da rua. E o que era pior, ele era uma lição viva para o seu filho, que estava atento a todos os seus movimentos. Daquele dia em diante, com muito esforço, ele adotou o propósito de nunca mais dirigir como se a rua lhe pertencesse. O esforço é muito grande, sem dúvida nenhuma, mas é uma historinha que serve para todos nós. Porque quantas vezes a gente age como se a rua fosse nossa mesmo. A gente não sabe o que vai na vida daquele motorista que está atrás de nós e muitas vezes buzina, ou aquele que está à nossa frente e muitas vezes vai devagar. Se nós somos daqueles motoristas nervosos, sempre irritados com tudo e com todos, aliviemos um pouco o pé do acelerador e reflitamos sobre a nossa postura, além do inconveniente de sermos um exemplo vivo de intolerância e descaso para os que nos observam. Existe o agravante de estimularmos as guerras no trânsito. Quantos motoristas que, por falta de prudência, paciência mesmo, morrem ou sofrem graves ferimentos
nas rodovias, nas ruas ou nas calçadas mesmo. Ou então fazem vítimas fatais, provocam feridas irreversíveis em outras pessoas. Por isso, já é tempo de refletirmos em torno dessa questão, que a todos nos interessam, porque cada vez mais aumentam o número de veículos, sejam os automóveis, sejam as motos. O número é cada vez maior, além dos ônibus também, tanto os ônibus urbanos quanto os interestaduais que trafegam pelas ruas das cidades. É tempo de mudar o comportamento equivocado de declarar guerra aos demais motoristas, como se nós fôssemos o dono da rua. Então é tempo de mudarmos o nosso comportamento com relação aos demais motoristas que, como nós, também necessitam enfrentar o trânsito cada vez mais disputado. Cidades de grande população, como é a cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, onde nós ouvimos as pessoas dizerem que gastam diariamente 4 horas para irem e voltarem, para irem para o serviço e voltarem do serviço para a sua casa, 4 horas diárias, em um trânsito terrível, onde todos têm pressa, todos querem ter razão, todos parecem que estão atrasados. Então, se sabemos que o trânsito é lento em determinadas horas, e evidentemente isso é uma verdade, que a gente saia mais cedo. Ora, falar é fácil, sem dúvida nenhuma, falar é muito fácil, mas nós estamos aqui para fazermos a diferença. Nós estamos aqui para fazer mudanças. Então que a gente procure, num esforço muito grande, calcular melhor o tempo que levaremos para nos deslocar de um lugar ao outro. Mas lembrar que é melhor perder 1 minuto na vida do que a vida num minuto. Esse é um ditado muito antigo, mas muito verdadeiro mesmo. Claro que não se perde a vida. Você vai perder a reencarnação, porque você é um espírito imortal. Mas muitas vezes, por sua imprudência, você retorna muito antes para o plano espiritual do que deveria voltar. E acaba sendo um suicida indireto. Então, antes de xingar alguém no trânsito, pensemos que talvez a pessoa mereça nossas melhores vibrações, por ser alguém visitado pela dor, pela enfermidade, ou por desequilíbrios mesmos, que nós todos temos, de certa forma, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Pensemos também que alguém que esteja indo para o hospital, que está levando consigo um enfermo grave, uma criança em pranto, ou uma outra dificuldade qualquer. Lembremos que cada um de nós tem uma vida diferente do outro. Pensemos no outro, desenvolvamos a empatia, coloquemos-nos no lugar do outro. Então, seja qual for a situação, jamais nos arrependeremos por mantermos a paciência e a tolerância no trânsito. Então, se andarmos devagar e alguém buzinar atrás de nós, e mesmo nos xingarmos, nos mantenhamos calmos, sem agressividade, porque nós estamos fazendo o correto. Obedeçamos às leis. Então, se você está numa avenida em que é possível você andar até a 70 km por hora, você não pode andar a 30, 40 km. Você tem que manter uma média próxima daquele limite. É necessário que nós sejamos criaturas racionais,
que a gente use a nossa inteligência, que a gente, ao sair de casa, faça uma prece e peça ajuda aos espíritos, pois a ação precipitada, sem a necessária prudência, invariavelmente engendra desacertos e aflições. Aflições sem nome, conduzindo o aturdido aos despenhadeiros do insucesso, em cuja rampa o remorso chegará tardiamente. Então sejamos prudentes, não sejamos guerreiros no trânsito, sejamos pacificadores no trânsito. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fique bem, fique em paz.